Olá, saudações de muitas alegrias para todos e todas. E hoje, mais uma vez, estamos aqui juntos, refletindo. O tema de hoje faz parte do livro Opinião Espírita. E os autores são os médiuns Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo 28, que é um tema que nos traz muita suavidade. É a benevolência. Esse tema é trazido inicialmente com uma tradução do que eles querem nos informar sobre benevolência. E benevolência é um fator de equilíbrio nas relações humanas. Ora, a partir do momento que nós somos benevolentes e que é trazido pelos espíritos de Emmanuel e de André Luiz, através dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, que é um equilíbrio nas relações humanas, se esse é um fator de equilíbrio nas relações humanas, eu fui buscar no dicionário o significado da palavra benevolência. Então ele nos traz que é bondade de ânimo para com algo ou alguém, é transigência. E quando nós buscamos o que é o antônimo de benevolência, aí vem intransigência. Significa que a partir do momento que nós somos intransigentes, nós não estamos sendo benevolentes. Agora que alinhamos esses conhecimentos, vamos refletir aqui o que é ser uma pessoa transigente e o que é ser uma pessoa intransigente. Uma pessoa intransigente é uma pessoa que se põe o tempo inteiro querendo que a ideia dela prevaleça, não dá o braço a torcer a nada, critica, é amarga com todos. É apenas a palavra dela que vale. E ela usa milhões de artifícios para fazer isso valer. Uma pessoa transigente é uma pessoa, como o próprio nome diz, passa de maneira que ela ouve o que o outro traz, ela faz daquilo algo que pode vir a ser o bem, ela conversa, enfim, ela tem uma relação saudável com o outro. Mas ser transigente não significa ser permissivo. Ser transigente é o que eu acabei de colocar. É ser benevolente. E lembremos que ser bom é diferente de ser permissivo. Continuando com essas questões, o livro nos traz nesse capítulo algumas colocações de intransigência, que é, como nós já dissemos aqui, o oposto de benevolência. Nessa intransigência, o livro colocou alguns sentimentos que são despertados em cada um de nós com determinados significados a partir do momento da nossa intransigência. Geralmente, eu prefiro falar de transigência. Por isso, peço permissão aqui a Emmanuel e André Luiz. Eu coloquei alguns antídotos do que eles trouxeram como intransigência e o que a gente precisa fazer para se tornar transigente ou benevolente. Dentre essas questões que aparecem em nós,
eles colocaram em primeiro lugar a crítica destrutiva como uma intransigência. Bom, a crítica destrutiva é feita geralmente por pessoas que querem destruir o outro, como o próprio nome está dizendo. E é colocado como sinônimo disso a palavra labareda. E essa palavra, labareda, no dicionário, ela significa origem obscura, impetuosidade. Né? Então, labareda é uma impetuosidade. Significa que essa pessoa que faz crítica destrutiva é impetuoso. Olha o orgulho aí batendo. E qual seria o antídoto para essa labareda que surge dentro de nós a partir do momento que sempre fazemos críticas destrutivas? O antídoto disso, o remédio para isso é a brandura. Então a nossa brandura acalma a labareda. E aí, a partir daí, começamos a aprender a fazer críticas construtivas, nos tornando mais benevolentes. Outra palavra que nos foi trazida é o azedume. Uma pessoa azeda, né? A gente já sabe qual é o antônimo dessa palavra. Uma pessoa azeda tem como antônimo, como oposto, contrário, a doçura. Só que interessante, o que eles traduzem que uma pessoa azeda é como se ela andasse em estrada barrenta. Uma pessoa azeda, ela derrapa o tempo inteiro. O tempo inteiro é como se ela estivesse na lama. Olha que coisa, né? Não sei se vocês conhecem estradas barrentas, já passaram por elas. E é terrível porque você escorrega, você enfia o pé, você fica preso, você tenta sair. E olha o que uma pessoa com azedume na alma, ela faz com ela mesma. O que precisamos como antídoto para tornar esse azedume doce? É andar em estrada firme. É nos posicionarmos, entendermos que existem caminhos difíceis, existem caminhos melhores e que tudo isso faz parte da nossa vida. E essa estrada vai se tornar mais firme ou mais ruim a partir das nossas próprias atitudes. Uma estrada que é barrenta, o que a gente pode estar fazendo? Colocando alguns calços, alguns cascalhos ou madeiras, tábuas para conseguir passar melhor por elas. São essas atitudes que nós poderemos estar tomando para evitar viver no mar de lamas. E somente assim conseguiremos atingir maior doçura na nossa alma e seguirmos a benevolência. Outra palavra interessante que nos foi trazida é a irritação. Irritação é colocado como um atoleiro comprido. Olha, se a azedume é uma estrada barrenta, a irritação constante é um atoleiro comprido. É como se a pessoa não só estivesse passando por uma estrada barrenta, ela está atolada de modo longínquo, muito comprido. Como você faz para mudar isso daí? É permutar essa irritação por tranquilidade. Esse é o antídoto. A tranquilidade faz com que esperemos o sol chegar, endurecer esse barro e faz com que ele se torne melhor para caminharmos sobre ele. Então, ao contrário, o contrário da palavra irritação seria tranquilidade, paciência, para que esse atoleiro, quando chega o sol, se torne uma estrada firme.
outra questão que nos foi trazida, que eu achei bastante interessante, é indiferente. Quando nós não somos benevolentes, desperta em cada um uma indiferença pelo outro, pelas coisas. E eles traduziram como garoa gelada. Olha, gente, não tem nada pior do que ser indiferente com o outro. Acho que é pior até do que você dizer logo alguma grosseria. Você ser indiferente com o outro, aqui é traduzido como garoa gelada. E como podemos mudar essa indiferença? É nos tornando um sol incandescente, que é o contrário de garoa gelada. Para isso, precisamos ser mais atencioso, nos atentando àquela situação que o outro está passando, para nos fazer algo que nós não tenhamos gostado. Então, ao invés de ser indiferente com esse ser, que a gente possa ser atento para com ele. E assim, ao invés de mandar para ele, que volta para nós essa garoa gelada, mandemos um sol incandescente. Tem outra questão aqui que também é interessante, quando se trata da falta de benevolência através do preconceito que existe dentro de nós. Quando Emmanuel e André Luiz trazem essa palavra, eu fiquei refletindo, que uma pessoa preconceituosa, ela não pode ser benevolente. Ela não tem a benevolência, por quê? Porque o preconceito, como a própria palavra está dizendo, ela vem antes do conceito. Então, é como se nós começássemos a imaginar ou criar algo sobre alguém ou alguma coisa, antes mesmo de entender o que é esse alguém ou essa coisa. O que significa isso? Que esse preconceito que é existente em muitos de nós, eu diria que na maioria, foi formado por causa de pré-julgamentos que nós fizemos de determinada pessoa, determinada situação. E qual é o antídoto para isso, já que eu pedi licença aí para Emmanuel e André Luiz para trabalharmos dessa forma? Bom, o antídoto é exatamente não trabalhar com preconceito, e sim entender o conceito da coisa, entender quem é essa pessoa realmente, o que é essa determinada coisa que está se apresentando para mim, antes de eu fazer um falso julgamento. Olha que interessante, quando foi colocado aqui o que significa um fruto bichado, significa que a partir do momento que você determina algo sobre alguém, sem mesmo você saber qual o conceito dele ou do comportamento desse ser, você está pré-julgando, você está transformando essa ação num fruto bichado. Essa é a tradução de Emmanuel e André Luiz. Mas, trazendo aqui para o nosso antídoto ou remédio, o que a gente pode estar transformando esse fruto bichado? Como eu disse inicialmente, o preconceito, precisamos analisar o conceito. Mas esse fruto bichado pode ser transformado num fruto sadio a partir do momento que analisarmos o conceito da coisa, ao invés de termos preconceito. Certo, gente? Bom, aqui nós temos também
outra questão que é a aspereza. Toda vez que eu não sou benevolente, eu me torno uma pessoa áspera. E eles traduzem como casca espinhosa. Essa é fácil, né? Quando somos ásperos, o que é que precisamos aprender a fazer para eliminar a aspereza? É a maciez, é sermos delicados, é sermos gentis. A gentileza é o oposto da aspereza. E aí, ao invés dessa casca espinhosa, como nos trouxeram Emmanuel e André Luiz, nós transformamos em casca macia. E aí temos a suavidade dessa relação, nos transformando pouco a pouco em seres benevolentes. Vou trazer somente mais algumas aqui, porque são muitas palavras que eles nos trazem, mas eu separei algumas que eu achei interessante, com o significado que eles nos deram. Eles nos trazem inveja. As pessoas invejosas não podem ser benevolentes, segundo eles. Elas trazem em si larvas em penca. Aí eu fui procurar qual o significado disso que Emmanuel e André Luiz trazem. É como se a gente tivesse cheio de larva em penca. O que são larvas? Larvas aqui no dicionário penca são muitas, né? Significa muitas. Então, são muitas parasitas. É como se nós estivéssemos emparasitados. Mas como que a gente se livra disso? Primeiro, a abnegação, o desapego. É a partir do momento que você olha para alguém e ao invés de sentir inveja e por isso agredir essa pessoa, você se desapegar das coisas vai fazer com que você deixe de desejar de maneira inadequada o que a outra tem. Ou o que a outra é. Você querer ter ou ser como um outro é, por exemplo, eu, Ana, eu quero ser e seguir o modelo de Jesus. Eu quero ser como ele. E sei que eu, e assim como vocês, um dia conseguiremos. Ainda teremos uma caminhada, é lógico. Mas eu quero ser. Isso é inveja? Não. Agora, a partir do momento que eu começo a denegrir a imagem de Jesus, desqualificando-o para que eu possa me ascender enquanto ser, isso é inveja. A inveja, ela denigre, ela faz com que os outros comecem a achar que aquilo que você quer não presta. E para você próprio, você finge que aquele outro ou aquilo que você deseja não é desejável, para que você possa, por detrás, fazer o que você deseja. Então, para isso, precisamos nos desapegar, deixarmos essas larvas que existem ainda dentro de nós, seres humanos. Outra palavra que me chamou a atenção foi melindre, que é parecida com o significado da primeira palavra, que é larva. Eles trouxeram verme. Verme também é um parasita, né? Só que a diferença é que um parasita, na questão do melindre, aqui eles traduzem como verme dourado, um parasita que brilha. Olha que interessante, porque o melindre, a pessoa se apresenta como sofredora. E aí ele traz um verme
da cor dourada, para que a gente enxergue aquele ser como um ser que realmente está correto no que ele traz. Mas os melindres, eles agravam a situação. E como que a gente consegue se tornar uma pessoa sem melindres? É buscando desagravar todas as nossas situações. Como é que eu faço isso, Ana? Em primeiro lugar, no dito popular, não fazer bicho de 7 cabeças. Vocês querem ver uma coisa? Como vocês sabem, a maioria sabe que eu sou professora. E às vezes temos que ter muito cuidado, porque existe uma coisa chamada afinidade. É óbvio que nós temos mais afinidades por alguns alunos do que por outros. Isso é fato. Isso existe em qualquer grupo. Na família é assim. Então, em todos os grupos, nós vamos ter mais afinidades por uns do que outros. O Espiritismo nos esclarece isso muito bem, com espíritos afins, não é assim? Pois é. Mas a afinidade, ela é positiva a partir do momento que nós não façamos a discriminação. Existem pessoas que têm melindres. E se percebermos isso, o primeiro, lá quando eu iniciei a falar, que foi citado por Emmanuel e André Luiz, é a crítica. Ao invés de criticar a pessoa que ainda tem um melindre, porque algumas pessoas não sabem lidar bem com afinidades e trocam por discriminação, temos que olhar aquela situação como uma situação comum, onde pessoas são mais afins de algumas, por isso elas agem daquela maneira. No dia que elas se tornarem mais benevolentes, elas conseguirão tratar a todos com muito respeito, muito amor, não deixando de ter mais afinidades por determinadas pessoas. É esse o antídoto do melindre. Precisamos nos trabalhar para entendermos que estas questões são fatos e vão existir sempre. E por isso precisamos mais uma vez desagravar as situações. Quando eu trouxe a inveja e logo em seguida o melindre, eu lembro que na inveja eles trouxeram que é uma larva. São larvas em penca. Então, quando a gente pode lembrar de larva, a gente lembra também de lagarta. Quando eu lembro de lagarta, eu lembro que quando ela se transforma, ela vira uma borboleta. Então, tudo isso pode se transformar. E como eu gosto muito de ser otimista, eu trouxe uma palavra aqui que o Emmanuel e o André Luiz trouxeram, que é o pessimismo. E eles traduzem, gente, com algo muito triste, que é chuva de fel. Uma pessoa pessimista, ela traz para si uma chuva de fel. E eu consigo permutar isso como otimismo e chuva de mel. A doçura entra aí, nesse amargor que é trazido pelo fel. Ser benevolente é quando nós somos transigentes. Se formos buscar aqui o livro dos Espíritos, né, tem uma resposta à pergunta 886 que diz assim: a benevolência é o primeiro de 3 atributos que definem a palavra caridade. Quais são os 3 atributos? Benevolência para com todos, porque quando Allan Kardec, gente, pergunta o que é a caridade aos espíritos, eles respondem
benevolência para com todos é a primeira palavra que eles respondem, é o primeiro desses atributos. O segundo, indulgência para as imperfeições alheias. E a terceira é o perdão das ofensas. Então, vem benevolência, caridade é benevolência, é indulgência e é perdão. E a benevolência vem em primeiro lugar. E aí, esses atributos da palavra caridade é tal como entendia Jesus. A palavra benevolência significa querer bem, ser favorável. E Jesus nos disse para amarmos nossos amigos, mas também para amarmos os nossos inimigos. Todos nós sabemos disso. A benevolência, então, sem dúvida, ela está contida nessa máxima. Ela é uma expressão de amor. O homem benevolente, gente, ele traz na natureza dele incondicionalmente o bem para com todos os seus semelhantes. Eu diria que são os homens de coração puro. Quando eu falo os homens, nós mulheres estamos incluídas, lógico. Somos todos nós, seres benevolentes. Precisamos cada vez mais limpar nossos corações para conseguirmos eliminar todos esses adjetivos que nos foram trazidos, com certeza para nos chamar a atenção, através de palavras pesadas como inveja, pessimismo, melindres, críticas destrutivas, azedumes, etc. Vamos trocar isso para todos os antídotos que aqui aprendemos. Vamos trocar isso por otimismo, por desagravar as situações. Vamos trocar isso por tranquilidade, por sermos atenciosos, prestarmos atenção no conceito e não no preconceito, sermos doce, alimentarmos a doçura na hora de fazer críticas, para que possamos fazer críticas construtivas ao invés de críticas destrutivas. E assim podemos trazer a tradução inicial que eles fizeram, que é fator de equilíbrio nas relações humanas. Então, a benevolência é o que nos faz ser cada vez melhores com o outro e assim nos equilibramos. De certo, Jesus também nos recomendou para que nos instruíssemos cada vez mais. Porém, ele não teria qualquer valor, essa instrução, ela não poderia ter valor se a gente não amar uns aos outros. Então, moralmente falando, a instrução, o conhecimento, tudo isso que nós estamos refletindo aqui é de grande importância, mas precisamos, para tanto, colocar isso em prática. Essas palestras, esses livros, esses conhecimentos através das obras básicas que o Espiritismo nos traz são imprescindíveis para uma caminhada, para nos dar suporte à caminhada. Mas o mais importante é conseguirmos nos autotransformar. E a partir do momento que exercitamos a bondade para conosco mesmo e para com o outro, conseguimos transformar determinadas intransigências por transigências. Ainda somos intransigentes em algumas questões por sermos orgulhosos. A intransigência não poderia ocorrer se já tivéssemos trabalhado totalmente o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Por isso, cada vez mais, temos que alimentar esse amor. O amor em cada coisa que façamos.
o amor ao próximo, o amor a Deus acima de todas as coisas, para assim podermos entender o que é ser um ser benevolente. A chegar numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz, irmã Sheila, tão querida, vem trazermos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus, ao enfermo que espera fraternidade e amor. Levaremos nesta noite